Paz, irmãos, graças a Deus, estamos iniciando mais uma gravação, um vídeozinho pequeno, mas com um bom conteúdo, onde nós tratamos de um assunto muito importante, que é, ultimamente, um assunto que tem sido muito abordado nas áreas administrativas da igreja. Estamos falando sobre pastores centralizadores, que vem a ser um pastor centralizador, e o que é um pastor controlador. Então são dois assuntos que nos chamam a atenção, que está em voga hoje em dia, controlador e centralizador. Eu quero tomar por base no nosso assunto, a leitura, onde nós temos aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25, ele nos diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Eu quero chamar a atenção nessa leitura para o assunto que ele diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade. Quando Cristo nos chamou, ele disse que a gente viesse a ele, porque nós estávamos debaixo de um jugo pesado da escravidão. E ele disse: olha, venha para mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não deixa de ser um jugo, não deixa de ser um fardo, mas é uma coisa suave e leve. Isso quer dizer que tem condição de ser carregado. Nós temos também ainda em Gálatas, o capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo da servidão. É interessante, né? O versículo 13 ainda nos diz assim: 13. Porque, irmão, fostes chamados para a liberdade. Não useis essa liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. E se a gente quiser complementar ainda dentro da Bíblia, nós temos aí em Marcos, capítulo 9, versículo 38, que diz: mestre, nós vimos um homem que estava em teu nome expulsando demônio e não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos seguia. Então Jesus disse: não lhe proíbas, porque ninguém há que possa fazer milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. Quem não é por nós é contra nós. Então veja, uma sequência de assuntos que nós lemos, onde nos mostra algumas verdades relativas à servidão, onde a Bíblia nos mostra que nós não devemos estar mais debaixo de um jugo de servidão. O próprio Jesus, ele disse que quando aqueles homens disseram: olha, tem um camarada ali que está expulsando demônios em teu nome, mas ele não é do nosso grupo, então eu mandei que eles parassem com isso. E Jesus disse: não, senhor, não proíba, porque ou ele é por nós ou é contra nós. Se ele está expulsando demônio, então como é que ele vai fazer um trabalho em meu nome se ele não estiver comigo? O que é que nós queremos dizer? Que nós estamos hoje vivendo uma espécie de colocação administrativa sobre centralização. A palavra centralizador, o ato centralizador, quer dizer, o que centraliza tudo ao seu redor. Por exemplo, se eu sou uma pessoa centralizadora, então a minha ideia é que tudo gire ao meu redor.
tudo está ali, eu sou o centro das atenções. A pessoa que é centralizador, ele é o meio de tudo ali passa por meio dele, por intermédio dele. E o controlador é aquele que tudo controla, né? Ele, além de ser o centro, ele também tem tudo sob controle. Ninguém pode fazer nada, apesar de estar ali em redor dele, ainda mesmo assim, não pode fazer nada sem que ele esteja debaixo do seu controle. Isso são duas atitudes, tanto do controlador como do centralizador. Então, geralmente, essa é uma posição gerencial, que nós temos essa posição de controle no setor industrial, numa firma ou no comércio, né, onde tem grandes empresas ou pessoas, e realmente precisa ter um gerenciamento muito bom para ter um controle de tudo que está ali sendo gerenciado. Mas quando se trata de igreja, então, será que é válido esse mesmo tratamento? Você precisa ser centralizador na igreja? Você precisa que tudo ali esteja subordinado a seu crivo? Nós sabemos que é claro que não se pode ter uma igreja, um grupo, qualquer outra escola, qualquer grupo onde tenha uma série de pessoas, aquele grupo não pode se manter sozinho, sem que tenha uma cabeça e aquela cabeça tenha autorização, tenha autoridade para gerir aquele movimento. Isso é indiscutível, nós estamos falando desse lado aí que não existe essa centralização. O que nós estamos falando é o excesso, aquele controle, como se ninguém ali pensasse, como se ninguém ali tivesse revelação, tratando-se da igreja, como se todo aqueles outros pessoal não tivesse nenhuma condição de espiritualidade que não fosse unicamente aquele que está na cabeça. Então, acredita-se que, por exemplo, você tem um ministério e você tem N pastores, N pessoas no ministério, você é o cabeça do ministério, é o pastor geral. Né? Mas será possível que ninguém ali tenha uma ideia que possa ser para melhorar? Ninguém ali pode ter um pensamento que possa ajudar? Quer dizer, mesmo que a coisa esteja dando errada ou que não está progredindo, mas tem que ser assim, porque o centralizador e o controlador quer assim. Então isso aí é um julgo que não condiz com a palavra de Deus. Você saiu de um julgo e entrou em outro julgo, até desigual também. Né? Então, no comando de um líder ou de uma igreja centralizadora, então você percebe que toda a liberdade de ação dos componentes daquela igreja foi tolhida. Não existe a liberdade de ação. Ele é um robô, ele só é uma pessoa robotizada, seja certo ou errado, mas ele não tem alguma coisa que emane de sua ideia assim, só emana do gerenciamento que está acima dele. Então as ideias são descartadas, muitas vezes você tem boas ideias, mas são descartadas porque o centro é centralizador e tem que ser por ali mesmo. Então até mesmo a ação são proibidas ainda no projeto. Quer dizer, se você tiver praticar alguma coisa numa igreja centralizadora, aquilo ali é cortado antes de você praticar. No projeto já existe um tolhimento de suas ações no projeto ainda. Né? Então esse tipo de organização, fica claro que ninguém consegue ser melhor do que o líder, e que também demonstra que ninguém pode ter mais talento do que o líder. Ele é o único que tem capacidade, é o único que é o melhor, e não sabe distribuir os dons com as pessoas que estão em seu redor. Não são pessoas para ser colocadas à altura, mas são pessoas que são colocadas como seus serviçais, o que biblicamente
não está certo, né? Então, tudo que tem um controle desse tipo, seja material, seja espiritual, não é uma coisa que condiz com a orientação bíblica, né? Nesse tipo de igreja, é comum se ouvir dizer que a expressão das igrejas diz assim, você escuta muito o pastor dizer a minha igreja. Aí, quando ele começa a colocar a expressão a minha igreja, é porque ele já assumiu o lugar de Cristo, né? A igreja não é mais de Cristo, é dele. Até o Espírito Santo passou para o terceiro lugar, porque o segundo era Cristo, o terceiro era o Espírito Santo, né? Porque ele não é a igreja do Senhor mais, é a minha igreja, a igreja do controlador, a igreja do centralizador, ele que é o dominador geral. Então é como se você estivesse num sistema de ditadura, mais do que num sistema de teocrático, onde Deus está no centro, mas está o homem com o seu braço forte, né? Então, na verdade, a igreja, ela, nessa situação, não cresce, ela incha, né? Aumenta, mas não quer dizer que ela cresceu, ela aumentou. Veja que existe uma diferença muito grande entre você crescer para todos os lados, assim, e todo mundo ali avivado, com raiz, e você inchar, aumentar a quantidade de pessoas, mas sem orientação, só na bitola ali do centralizador e do controlador. Você não tem ação espiritual, você não tem vida própria, você é apenas um elemento a mais que está aumentando o número do hall de membros daquela igreja, mas na verdade você não tem uma vida espiritual sua, você é apenas um número a mais naquele grupo. Então é muito interessante que nós que saímos da liberdade não fiquemos mais, segundo a Bíblia, debaixo desse jugo, e devemos ficar em Cristo Jesus, que é realmente cabeça da igreja, é Cristo e não o homem. Então nós estamos fazendo esse vídeo e faremos outros ainda, porque é um assunto vasto, mas eu falei aqui de uma maneira geral, mas tenho ouvido de uma maneira mais específica, onde nós mostramos o efeito do centralizador e o efeito do controlador, que às vezes quem está no controle acha que tem que segurar assim, ou segura assim, a igreja não anda, ou coloca essa mão de ferro, ou não nada anda, é porque está faltando aquela confiança, a delegação de autoridade para os membros, e quando ele se acha, quando você diz que ninguém faz nada, você se considera superior a todos os outros. Então isso não é bom, e nós não estamos aqui para ser nós, se eu, a cabeça é Cristo, a nossa função como pastores é para que haja um crescimento no corpo de Cristo, onde ele, e somente ele é a cabeça. Amém? Que Deus nos ajude, que possamos ser conforme a palavra do Senhor.